E esses compromissos e essa verdade, muitas vezes não é aquela verdade que dá votos. Como eu já referi anteriormente, já numa entrevista, uma vez um entrevistador, que jogou bem quase o pleonasmo, me dizia que, está bem, mas se vão dizer a verdade, então não têm votos. Então, se não vamos ter votos por dizer a verdade, também não temos os votos. A verdade está para nós acima disso. A comunicação, a informação e a transparência na atuação são princípios básicos, são princípios que, tal como a participação cidadã e a democracia participativa, são matrizes do movimento Mais Democracia, de onde surge esta candidatura, e que, já agora, agradecer, eu tinha dito que não fazia mais agradecimentos, não era? Pronto, então digo a palavra agradecimento. Agradecer também aqui a presença de 3 elementos para além de mim, de 3 elementos da Coordenação Nacional do Mais Democracia e de mais alguns associados de fora daqui de Santarém. É claro que daqui de Santarém estão muitos, mas de fora daqui do nosso Conselho ou da nossa zona também. Esta participação, quando falei agora em participação de todos e a participação cidadã e a tal democracia participativa que já aqui hoje muitas vezes foi falada, e felizmente, é para ser levada avante dentro da... não estou a falar do jornal, que já não existe também. É para ser levado avante interna e externamente. O que é que eu quero dizer com isso? Portanto, é para ser com as pessoas, com todos os cidadãos, que terão, como já muitas vezes explicámos, o seu papel, inclusivamente nas decisões da Câmara Municipal, mas também e muito dentro da própria Câmara com os seus funcionários. Outra questão que é essencial, e aqui em Santarém muito mais, é o evitar o outsourcing. Portanto, evitar ou praticamente anular o outsourcing. A Câmara tem funcionários a mais, não vou agora entrar por aí, mas tem funcionários a mais, tem-se arranjar soluções quase impossíveis de resolver o gravíssimo problema da dívida da Câmara, a falência mesmo da Câmara de Santarém, pelo que o continuar, como tem acontecido até agora, a dar serviços a fazer fora, é impensável, para além de uma péssima gestão, obviamente. Nada do que propomos implica mais custos com o pessoal. Já apresentámos, eu vou aqui preso nesse caminho, mas já apresentámos várias propostas em alguns sítios, e continuaremos a fazê-lo ao longo do próximo mês, das reduções de despesa da Câmara. Portanto, não faria sentido que tivéssemos a fazer qualquer proposta que aumentasse os custos, neste caso com o pessoal, mas os custos em geral. Trabalho voluntário, já foi aqui dito, é uma das nossas principais defesas. Cada vez mais neste país, neste Conselho também, e é disso que estamos a falar, o trabalho tem que passar muito pelas pessoas. E temos que deixar de pensar que é só o Governo, ou só a Câmara, ou só qualquer outro organismo, ou que somos os mais pequenos, só os pais, que nos vão fazer todas as coisas que necessitamos. Estes princípios e valores é muito engraçado. Aqui em Santarém, se calhar isto vai acontecer por todo o lado, porque já todos vocês repararam, com certeza, em entrevistas de outros candidatos e em entrevistas nos jornais e nas rádios até também, que são agora defendidos de uma maneira muito parecida por outras candidaturas. E isto, deixem que me diga, só nos lisonjeia muito. Quer dizer que são boas propostas. Mas penso que todos vocês que aqui estão, e até eles próprios, muito provavelmente, ou quase certeza, sabem que a verdade dessa questão é muito pequena. E isto porquê? Todos nós sabemos que se nós, como grupo de cidadãos, independentes completamente e com uma postura de certeza diferente das pessoas que normalmente estão ligadas aos partidos, e as que conhecemos aqui, não temos o dever de obediência, nem temos favores a pagar, seja a empresas, a fornecedores, seja a dirigentes e muitos de partidos, a nível nacional ou local, a outros militantes, a políticos e ex-políticos, como os partidos normalmente têm que fazer. Nós, felizmente, não temos que fazer isso. Não temos nem nunca faremos. Essa é outra promessa que, obviamente, é assumidíssima. Esta diferença está, portanto, entre o prometer e ter estas condições para o cumprir, como nós temos, portanto, fazer esse trabalho da forma que defendemos, e o estar condicionados e prometer ou até copiar o que os outros estão a pensar e as ideias dos outros. São populares, com certeza, e que, de alguma forma, até podem dar alguns votos, mas que não fazem esses de uma forma genuína, nunca. Mas estão a fazê-lo porque sabem que isso dá votos, como disse. Todos nós conhecemos, ao longo destes 40 anos, as formas dos partidos atuarem,
alguns que já existem quase desde essa altura, desde a altura do 25 de Abril, ou até antes, e as suas formas ardilosas de prometer as coisas, de prometer transparência, de prometer a participação, como agora se faz também, mas de convencer e não cumprir. Pessoas que nunca fizeram, partidos e pessoas que são responsáveis há tantos anos pela governação do país e pela governação da nossa autarquia, que nunca fizeram as coisas desta maneira, não sei quem é que vai acreditar que é agora, só porque até há uma candidatura independente que promete determinadas coisas, ninguém vai acreditar que é agora que vão fazer essas coisas também dessa forma. Aliás, temos vários exemplos que levam a perceber que continua tudo a ser ao contrário. Como é que se pode prometer estas questões, então, por poupar, resolver dívidas e tudo isso, e depois gastar no primeiro mês de campanha, não, no primeiro mês em que são apresentadas candidaturas, gastar dezenas de milhares de euros em outdoors, em folhetos até, e de onde é que vem esse dinheiro? Esses favores não se pagam também? Vem dos partidos políticos, é um facto. Quem é que financia os partidos políticos? Somos todos nós, querendo ou não, não é? E foi aqui já falado também nas questões da Assembleia Municipal. Eu tenho ido a muitas ultimamente, antigamente íamos muito esporadicamente, agora tenho ido a todas, desde há 4 ou 5 para cá, portanto desde há largos meses para cá, e uma vez, acho que foi na primeira ou na segunda, no intervalo telefonei à minha mulher e disse-lhe: olha, eu afinal vou jantar a casa, eram 8h30, porque estava farto daquilo. Ela, por acaso, nem gosta muito de questões políticas e, coitada, tem nos últimos tempos sofrido, entre aspas, um bocadinho, também é bom estar sozinha que eu não esteja ao pé, não é? Mas sofrido um bocadinho com a minha ausência por todas essas questões, disse-me: pá, mas tu não podes fazer isso, tens é que continuar a ir à Assembleia Municipal. E eu continuei, má vontade, mas continuei. E porquê é que eu tinha essa má vontade de continuar? É porque o Armando Rosa há pouco já explicou um pouquinho a experiência que teve na última em que esteve. É que aquilo é pura e simplesmente um desfilar e um debater de quem é que fez mal ou de quem é que fez pior nos últimos mandatos. Se foi 30 anos o PS, se foi 8 anos o PSD, e não se passa pura e simplesmente daquilo. Há 2 ou 3 pessoas a falarem, 2 de um partido, mais 2 de outro, e é pura e simplesmente fazer uma estatística de quem é que fez pior nos últimos anos. Ora, as nossas propostas são precisamente o contrário. É o que vamos pegar para dizer mal ou que diremos mal, evitando, é sempre para tentar apresentar propostas para o futuro, para perspectivar esse futuro. Não propriamente para estarmos a fazer balanços de quem é que fez pior ou de quem é que fez melhor. Se fosse melhor, talvez valesse a pena, mas é por isso simplesmente quem é que fez pior. Não é? E continuando com o nosso trabalho, apresentámos também algumas bases programáticas. Fizemos isto por 3 vezes. Fizemos, portanto, quando cá teve o Jorge Custódio, que na altura não era ainda, foi só nosso convidado, não era ainda futuro candidato a nada aqui na candidatura. Fizemos-lo depois, quando cá teve a Catalina Pestana, e fizemos-lo ainda, por último, quando cá esteve o Paulo Moraes. E agora é tempo de concretizar essas ideias num programa. E, portanto, essas ideias que eu hoje aqui não vou definir em pormenor, vou só dar alguns tópicos para não estar aqui muito tempo, hoje a sessão já vai muito alargada. Essas ideias vão ser apresentadas e ficam já convidados, o Orlando. O Orlando também daqui a pouco vai falar nisso, mas vão ser apresentadas no próximo dia 12 e há algumas que é bom que vamos começando a ouvir falar delas e que vão ficando marcadas. E eu digo marcadas precisamente por esse tipo de cópia de ideias. Não é? Portanto, nós já fizemos um documento em que datámos as propostas que temos feito ao longo dos tempos, para ficar um registro histórico, para que quando elas vão sendo copiadas por outros, pelo menos nós temos o registro histórico, no mínimo, que foi mandado para os órgãos de comunicação social, de quando é que nós próprios as apresentamos. E uma dessas propostas, e muito importante, é um plano estratégico para o Conselho. Nós temos feito todas as nossas propostas, ou quase todas, com datas limite para a sua implementação. E esta data limite para a sua elaboração é 18 meses, e os passos que vou falar são sempre após as eleições, obviamente. Em termos de centro histórico, outra proposta extremamente importante é de um plano de valorização do centro histórico. E isto, o centro histórico para nós, como sabem, abrange, e deveria sempre abranger, a Ribeira de Santarém e Alfães. E este plano de valorização é extremamente importante para que não façamos, e já a seguir falo de outro caso caricato, para que não façamos ações, ou não ponhamos em prática ações
pontuais que podem comprometer o futuro. Isso no caso do Centro Histórico. É claro que é importante o trabalho que a Associação Comercial e Empresarial de Santarém, em conjunto com a Câmara, ou também com a Câmara Municipal de Santarém, têm feito de ações de resolução de problemas pontuais. É preciso muito cuidado nessas ações pontuais para não hipotecar o futuro do Centro Histórico e para que possamos ainda definir opções, já lhes vou dizer de que maneira, mas definir opções gerais. Uma proposta que vamos apresentar no próximo dia 19, muito detalhadamente, com a presença do professor Albino Lopes, que é o seu criador, o seu autor, é da Agência Local de Desenvolvimento, em que será um projeto extremamente importante para o desenvolvimento económico de Santarém, e não só, que englobará várias forças vivas da cidade e autarquia, mas tudo isto será melhor explicado, portanto, como digo, no dia 19. O recenseamento solidário que pretendemos implementar ou ter feito em 18 meses após eleições, e que a Susana já aqui falou, na sua necessidade e no seu interesse, já aqui falou por alto também. E isto associado ao portal da solidariedade também, que eu já expliquei noutras alturas. A otimização dos serviços camarários é essencial até para a redução, não só, mas até para a redução da despesa camarária. O reajustamento de funções, todos sabemos que é imprescindível, e a questão do acabar com o outsourcing que falei há pouco, também. O acordo de entendimento entre todas as forças políticas e não só, que nós temos proposto muitas vezes e que já o propusemos no dia 11 de março, e que perspectivará o futuro. É um projeto a que nós chamamos Santarém 2030, uma visão para o Conselho, onde estarão algumas ideias que serão, após eleições, debatidas com todos os partidos políticos e outras entidades, porque não acreditamos, nem pode ser sequer, que as definições mais estratégicas, mais importantes para o nosso Conselho, sejam tomadas por uma única força política, seja essa força política um partido, ou seja um grupo de cidadãos independentes que venha a ser eleito. Não temos a veleidade de pensar que, mesmo que sejamos eleitos, seja com que número de vereadores for, que vamos mandar sozinhos, mesmo que tivéssemos essa possibilidade. Há determinadas coisas que têm que ser, há determinadas opções de extrema importância, que eu já dei exemplos no passado, que têm que ser discutidas e aprovadas e aceites por todas as forças políticas.